Salve, salve galera! Seja bem-vindo a essa resolução de Química para SpaceX do ano de 2022. Questão fácil, questões de boa, mas claro, tem aquele seu trabalhinho que você vai ter que dar uma pensadinha ali, queimar um pouco de neurônio. Mas vamos lá, vamos resolver a questão. Olha só essa questão aqui, que é uma questão basicamente de soluções, equilíbrio iônico, enfim. Vou colocar na tela cheia para você e vamos lá. A aspirina é um medicamento antitérmico mundialmente conhecido. Em 2022, completou 123 anos desde seu registro. O princípio ativo deste medicamento é o ácido acetilsalicílico, que é um ácido orgânico fraco. Considera a solução aquosa preparada por meio da dissolução de 18 gramas de ácido acetilsalicílico 100% de pureza em 1 litro de água, 25 graus Celsius, 1 atm. A concentração do H+ nessa solução é de 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E alguns dados importantes, porque senão daqui você não vai conseguir resolver nada. Aí ele fala, baseado nessas informações, considerando que a solução se encontra em equilíbrio químico, são feitas as seguintes afirmativas. Olha lá, o valor da constante da acidez Ka é 3,2 vezes 10 a menos 4. Aproximadamente nessas condições descritas. Vamos calcular um negócio interessante aqui. Deixa eu colocar na tela cheia aqui, galera. Olha só. Primeiro que você tem que lembrar, ele te deu uma condição que tinha 18 gramas da aspirina, que é o AAS que a gente fala. A fórmula molecular dele é isso aqui. Aí você tem a massa molar de cada elemento. Já vou te adiantar um passo aqui. 180 gramas por mol. Se eu precisar converter, já vou converter aqui embaixo, então, ó. 1 mol da aspirina, a aspirina é o C9H8O4, 180 gramas. Então, quantos mols eu tenho? Em 18 gramas. Acho que você já se ligou que esse X vai dar 0,1 mol. Então, aqui, beleza. Temos aqui, então, o quê? Esse 18 gramas de aspirina, nós temos 0,1 mol. E detalhe muito do importante aqui, que a solução está em 1 litro. Então eu posso afirmar para vocês que isso aqui direto é mol por litro. Isso aqui direto é mol por litro. Opa, ali. Beleza. O que vai acontecer? Só que tem outro detalhe importante. A quantidade de H+ aqui, ele tinha fornecido 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como ele quer o Ka, para eu determinar o Ka, eu preciso analisar, na verdade, quanto realmente de ácido eu tenho aqui. Então vamos lá. Eu sei que 0, deixa eu colocar outra cor, para não ficar tão confuso para você. Eu sei que eu preciso saber a constante de dissociação para eu calcular o Ka. Eu tenho 0,1 mol por litro. Isso aqui representa meu 100%. Só que para 5,7 vezes 10 a menos 3 mol, quantos por cento vai representar? Então, a continha aqui, ela é tranquila. Vai dar 5,7. Então, só para você entender, o 10 a menos 3... vai cortar todo mundo aqui, já vai dar 5,7%. Tá? Já vai dar bonitinho ali a conta. Esse cara aqui que eu achei é o alfa, minha constante de ionização. Mas o que eu faço agora? Então vamos jogar para a lei da diluição de Ostwald, que é essa aqui. Se eu quero determinar o Ka, posso, esse alfa aqui é 5,7%. Dá para arredondar o valor ali, como ele perguntou aproximado. Vai ficar Ka é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Onde o alfa é 5,7, só que lembra de pegar essa porcentagem e dividir por 100. Não esquece disso. Então já deixa em decimal para ficar mais fácil. 5,7% é 5,7 dividido por 100. Vai dar 0,057. Para ficar mais fácil, vou colocar na base 10. Então vai ficar 5,7 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, vezes a molaridade que nós temos ali, que é o 0,1, que é a concentração inicial.
que eu vou colocar 10 a menos 1. Então, esse K vai ficar 32,49, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1. Vai ficar, então, K 32, vou arredondar, 5, 10 a menos 5. Jogar a vírgula para a esquerda, 3,2, 10 a menos 4, que tem aquele jogo de sinalzinho ali. Então, beleza, bateu, ele deu uma arredondadinha legal ali, a nossa primeira está correta. Opa, já quer ir para a próxima questão, está acelerado aqui o negócio, está acelerado. Volta ali então. Outra pergunta, valor de pH. Galera, valor de pH, nós estamos falando aqui de cara sobre a concentração dos íons H+. Então, o que você vai fazer? Calcular o pH vai ser menos o log da concentração de H+. A concentração de H+, é o 5,7 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar fácil. Vamos jogar aqui, ó. pH menos o log de 5,7 vezes 10 a menos 3. Como você tem o log de 5,7, não vai substituir o log de cara não. Olha o que você vai fazer. Vai abrir em dois logs. Log de 5,7 menos o log de 10 a menos 3. E aí o que você vai fazer? Pô, esse valor você tem. Esse cara aqui você vai dar o tombo e vai reescrever. Vai ficar pH menos o log de 5,7. Ele te deu ali em cima que é 0,76. Então, menos 0,76 menos 3 log de 10. Aí é log de 10 na base 10. Galera, log de 10 na base 10, isso aqui, ó, vai embora. Então vai ficar pH igual a menos 0,76 mais 3, onde o pH vai dar 2,24. Logo, errado, não marca. A adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido dos reagentes. Galera, o deslocamento de equilíbrio é o seguinte. Eu tenho a fórmula do ácido? Tenho. Ele libera um H+, é um ácido. Ele falou que é um ácido orgânico fraco. Então, de boa, né? Não precisa saber a fórmula inteira dele. Eu sei que vai ficar C9H8O4. Como é um ácido, ele liberou um H+. Aí sobrou quem? O C9H7O4-. Se você adiciona ácido clorídrico, quem você vai ter aqui em solução? H+, mais o Cl-, na forma aquosa. E aí, não sei se você se ligou aqui no que está acontecendo, mas você adicionou isso aqui. Você adicionou o H+. Quando eu adiciono o H+, o H+ é meu íon comum. Então, meu equilíbrio está se deslocando para o lado da adição. Então, está deslocando o lado esquerdo. Ele fala no sentido dos reagentes. Certo! Então, por enquanto, só a 1 e 3 como correta. Vamos para a última ali. Possivelmente é só 1 e 3 que vai estar correta mesmo, tá? Mas ele fala lá, a adição do hidróxido de sódio promoveria um aumento no valor do K. Galera, qualquer coisa que você adicionar não altera valor na constante. A única coisa que alteraria o valor aqui, ó, seria a temperatura. Se ele falar, ó, a temperatura altera o valor da constante, verdadeiro. Adição, pressão, qualquer coisa ali não altera. Então, somente a 1 e 3 como correto. Tranquilo, né? Este tipo de exercício. Você vê que naquela coisa não é nada de segredo, bem tranquilo. E aí entramos na outra questão padrão SpaceX, que é um textão que ela parece muitas informações, mas ela é bem de boa. Olha só. Uma substância possui forma molecular hipotética vai ser complicado. XNZN, em que X e Z representam genericamente
símbolos de seus elementos e constituintes, e as letras N e N representam seus respectivos índices. Considere X, olha só a informação importante, é o elemento de menor raio atômico do grupo 14. Menor raio atômico do grupo 14, então o X ele vai ser o meu carbono. Em que o Z é o único elemento que apresenta isótopos sem nêutrons em seu núcleo. Então o Z, automaticamente, o único que apresenta ali é o hidrogênio. Beleza. Em que cada molécula referida à substância possui somente ligação do tipo sigma e cadeia aberta, ou seja, só tem ligações simples. Então, só nessa brincadeira denunciada ele já me matou muitas informações. A molécula é composta por carbono e hidrogênio e vai embora. A substância em questão é classificada como uma substância simples. Pelo amor, né, velho? Se tem carbono e hidrogênio, não tem como ser substância simples. A primeira, totalmente errada. 2. Olha só como é que é fácil também. 2 fala o seguinte: em caso que o N seja 4, voltamos ali, o N é 4. A substância em questão possuirá 2 isómeros planos constitucionais, e o que possuir menor cadeia ou for menos ramificado apresentará ponto de fusão e ebulição maiores que a cadeia mais ramificada. Galera, se o N é 4 e a forma é CXN, CM e só tem ligações sigma, só pode ter ligações simples, vai ser o C4H10, respeitando a tetravalência do carbono. Epa! Tá, já tá louco aqui, né? Tá louco, maluco querendo participar aqui das questões. Deixa eu voltar. Aí, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Beleza, voltei, pronto. Então, vou montar. Pode ser isômeros, então. Vou montar uma cadeia reta aqui, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. O único isômero ramificado que ele pode ter é esse aqui, ó. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Tá ali. Aí ele fala o seguinte: são isômeros? São isômeros. Não queria essa tela, né? Eu queria essa tela aqui, ó. São isômeros, tá tudo certo. Aí ele fala lá: o que possui cadeia normal, que vamos chamar de A, e esse aqui vamos chamar de B, ou for menos ramificado, apresenta ponto de ebulição maiores que a cadeia ramificada. Galera, totalmente correto. Por quê? O composto A, que a gente chamou aqui, ele tem uma maior superfície. Ele apresenta uma maior superfície, então, portanto, né, a 2 está correta. As moléculas da substância em questão se atraem por meio de interações intermoleculares do tipo de polo induzido. Se a molécula é hidrocarboneto, se elas são hidrocarbonetos, automaticamente elas são apolares. E toda molécula apolar possui interação do tipo de polo induzido. Correto. E olha a última. Se a substância em questão possuir um átomo de carbono, então vai ficar CH4, porque só pode ter ligações sigmas. Sua massa molar será igual à massa molar da substância de oxigênio. Massa molar da substância de oxigênio é o 2. Vai na tabela periódica, carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1, 4 vezes 1 dá 4. Então 12 mais 4 dá 16. Aí você vai na tabela, cada oxigênio pesa 16, é 16 vezes 2, dá 32. Puta, essa aqui, falsa, né? Falsa até demais. Então 2 e 3 como correta, letra C. Bem suave, bem de boa essa questãozinha aqui, tá? Bem tranquilona. Claro, gastava um tempinho para você fazer? Gastava, mas nada complexo ali. Próxima. Suave também. Catalisadores são ferramentas fundamentais para os químicos, né? Ele está pedindo para você, né, com base na 35 e 36, que eram as questões ali. Mas pesquisadores acreditam que por muito tempo havia, em princípio, somente 2 tipos de catalisadores disponíveis: metais e enzimas. Benjamin List e David Macmillan foram agraciados pelo pronome
de Química de 2021, porque ambos, em 2000, de forma independente, desenvolveram um terceiro tipo de catálise, era chamada organocatálise assimétrica, que se baseia em pequenas moléculas orgânicas. Certo? Informações ali no texto, tudo certo. Aí vem o outro texto. Catalisadores orgânicos têm uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Eles frequentemente possuem elementos comuns, como o oxigênio, vou grifar aqui, oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. A rápida expansão do uso de catalisadores orgânicos deve-se principalmente à sua capacidade de conduzir catálise assimétrica. Quando moléculas estão sendo sintetizadas, geralmente ocorrem situações nas quais as moléculas diferentes podem ser formadas, em que, assim como nossas mãos, é uma imagem espelho uma da outra. Os químicos normalmente desejam apenas uma delas, particularmente na produção de fármacos. A respeito dos assuntos tratados no texto, são feitas as seguintes afirmativas. Resumindo, ele vai informando ali, mas parece que é gigante a questão, né? Só o texto, mas ela é muito de boa. Como assim, Noir? Vamos lá. O catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade de uma reação química. Pô, ele te deu aqui, povo, a definição do catalisador. Qual que é a função do catalisador? Acelerar a velocidade da reação. A 1 é correta. 2. A ação de um catalisador provoca a diminuição da variação de entalpia no processo global. Não, ele diminui o quê? Nunca altera a entalpia. Ele diminui a sua energia de ativação. Errado. A estrutura orgânica referenciada no texto pressupõe a ocorrência exclusiva de moléculas de carbonos quaternários. Galera, carbonos quaternários, lembra que são um carbono ligado a outros 4 carbonos. E no texto ele não fala isso, ele fala o seguinte, até eu grifei aqui, ó. Eles frequentemente possuem átomos comuns como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. Então não é exclusiva de carbono quaternário. Poderia ser? Poderia, mas ele não falou para mim isso. Então, com base no texto, esquece a informação ali. 4. Todos os elementos químicos citados no texto são classificados como metais. Galera, ele falou, temos aqui, ó, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Nesse caso aqui, você vai escrever o seguinte, todos são classificados como metais. Falso também. Possivelmente, só 5, a 1 e 5 vai estar verdadeira, né? Então ele fala lá, dentre todos os elementos químicos citados no texto, o oxigênio é o que possui a maior eletronegatividade. Lembra? Por oxigênio, fui ontem no Clube Brasil. Galera, o oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Só perde para o flúor. Então, como ele não falou flúor no texto, a 5 é verdadeira, 1 e 5 como correta, letra B. Suave, você viu? Eu falei para você, não tem crise aqui, era bem de boa. Agora, já embolando no texto ali, que ele pedia para responder as duas questões, olha só. Assinale que apresenta uma palavra que se completa a correta e respectiva a seguinte frase. Respectivamente, né? A seguinte frase. Quando duas moléculas diferentes são imagens espalhadas, não sobreponíveis, essas moléculas são classificadas como... Mano, se é espelho uma da outra, é isomeria. Se elas são classificadas como imagem especular, elas têm o nome de enantiómeros. Se elas são consideradas enantiómeros, automaticamente essas moléculas são assimétricas. Então, enantiómeros e assimétricas é a letra D. Você vê, nada complexo ali, né? É só uma continuação do exercício anterior. Agora, olha essa aqui. Também é uma questão muito tranquila, é mais teórica. Então, vamos lá. A grande quantidade de CO2 lançada diretamente na atmosfera afeta a irradiação do calor para fora da Terra, potencializando quem, galera? Se ela afeta a irradiação, ela está mexendo com camada de ozônio. Se está mexendo com camada de ozônio, ela está falando de efeito estufa. Então, peraí. Churrasco foi embora.
chuva ácida, foi embora. O SO2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava as enfermidades do aparelho respiratório, podendo originar, já está na cara aqui, né? Chuva ácida. Por quê? Lembra que óxidos ácidos com água, reagindo com água, ele forma para você a chuva ácida. Então aqui, já está feito ali. Por quê? Né? Os termos completam respectivamente... tá faltando um negócio aqui. Desculpa. Os termos completam corretamente e respectivamente as duas lacunas do texto acima, bem como a correta classificação das substâncias CO2 e SO2, quanto ao seu comportamento na presença de água, foi o que eu falei aqui agora acima, eles são classificados como óxidos ácidos. Detalhe importante, óxido neutro aqui, povo, nem chega a reagir com ácido, né? Então aqui, nesse caso, o óxido neutro não reage com ninguém, nem água, nem base, nem sal, nem nada. Letra E é a nossa resposta correta. Agora, essa questãozinha aqui, na minha opinião, ela era mais difícil dessa bateria de exercícios aí. Por quê? Cara, o gráfico ali, ele tá meio ruimzinho de você ver. Claro que você vai ver, analisando aqui que eu coloquei, para cada afirmativa eu coloquei um gráfico, para ficar mais fácil a gente poder rabiscar ali. Na hora da prova você vai ver que vai ficar um rabisqueiro desgraçado. Mais fácil, se liga. Com base no gráfico a seguir, que representa as curvas de solubilidade de 5 substâncias na água e as afirmativas, dado densidade da água 10 graus Celsius e 50 graus Celsius, 1 kg por litro. Só repara um detalhezinho aqui, importante, tá? Olha isso aqui. O gráfico está para grama absoluto para 100 gramas de água e aqui está a temperatura. Vai te ajudar absurdamente aqui nas respostas. Então vamos lá para a primeira. A dissolução do nitrato de sódio, teria que saber química inorgânica, funções inorgânicas. O nitrato de sódio é o NaNO3. Ele está aqui. Apresenta em água um processo endotérmico. Para ser um processo endotérmico, qual que é o esquema? Aumento da temperatura tem que aumentar a solubilidade. Para ficar mais fácil. Curva para cima, endo. Curva apontando para baixo, exo. Se você se ligar aqui, na curva, que está pequeno para você, todos os gráficos estão apontando para cima, com exceção de quem? Olha esse bonitão aqui, sulfato de sério, ele está apontando para baixo. Então, nesse caso, só toma um cuidadinho com ele ali, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Então, essa aqui, certo, a 1 está correta. Segunda questão. Na temperatura de 20 graus Celsius, é possível solubilizar iguais quantidades em matéria, ou seja, em mol, do nitrato de potássio. O nitrato de potássio é o KNO3 e do cloreto de potássio, que é o KCl. Olha o que você vai fazer. Você vai ter que analisar o seguinte, ele perguntou a 20 graus Celsius, então vamos no 20 graus Celsius. Então aqui, 20 graus Celsius, vou traçar uma reta até encontrar o KCl e o KNO3. Encontrei. Eles têm o mesmo valor de solubilidade, mas não é porque eles têm o mesmo valor de solubilidade que em mol vai ser a mesma coisa. Toma cuidado com esse tipo de questão. O que eu tenho que fazer? Eu achei mais ou menos ali que essa solubilidade é próximo a 35. Ele não deu o valor exato, então a gente vai considerar 35. E olha o que a gente vai fazer. 1 mol, como a SpaceX te dá a tabela periódica, você vai na tabela periódica, acha a massa do KNO3, que vai dar quanto? Já somado aqui, vai dar 101 gramas. Quantos mols vai ter? Em 35 gramas. Mesma coisa eu vou fazer para o cloreto de potássio, que é o KCl. Massa molar dele vai dar 74,5 gramas. Como a quantidade ali é a mesma, 35 gramas, X. A hora que você faz essa conta, você encontra ali aproximadamente 0,35 mol. Deixa ele quietinho aqui. A hora que você faz essa conta, você encontra aproximadamente
0,47 mol, quase 0,5. Aí eu pergunto, são quantidades iguais da matéria? Não, são diferentes. Então não é porque a solubilidade ali no gráfico deu igual, que está em grama, que ela pode ser a mesma em mol. Errado, que ela depende de quem para ser em mol. Anota aí, anota aí. Ela vai depender da sua massa molar. Então não é só da solubilidade. Toma um cuidado com isso aí também. Vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte: para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio, de novo nós temos aqui quem? O nosso KCl. Em 500 ml de água a 70 graus Celsius, terei que dissolver em aproximadamente 250 gramas. Vamos lá. 70 graus Celsius lá com cloreto de potássio. 70 graus Celsius com cloreto de potássio. Qual que é o valor? 50, que é o valor exato. Então, você tem 50 gramas do KCl para uma quantidade de 100 ml de água. Mas ele está dando em grama aqui no gráfico. Não tem problema, porque lembra que a densidade da água é equivalente. Então está tranquilo. E aí ele falou, sempre usa referência para água. 500 ml de água ou 500 gramas de água, que é a mesma coisa. Quanto vai dar meu X? Vou calcular. Meu X deu 250 gramas. Ó, que legal. Deu 250 gramas. Então, aqui é a minha resposta correta. Então, a 3 está certa. Então, mano, sempre que você for utilizar, fazer conta para ver quanto solubiliza, quanto não solubiliza, sempre usa como referência a água, nunca o soluto. Nesse caso, como já foi uma questão um pouco mais exata, ficaria mais fácil de você analisar. Mas só toma um cuidadinho com isso aí. E olha a questão 4, o que ela fala? 4 é o seguinte: a dissolução de uma amostra de sulfato de sério 3, sulfato de sério 3, esse cara aqui, ó, C2SO4 3. Em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. Eu sei que esse aqui está um pouquinho complexo, tá? Um pouquinho mais chatinho. Mas olha como é que é tranquilo. Que ele fala lá. Para formar uma solução insaturada, tem que estar abaixo do coeficiente de solubilidade. E aí o sulfato de sério, ele está aqui, ó. Conforme vai aumentando a temperatura, a minha solubilidade vai caindo. Então, da forma de se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea, quanto maior a temperatura de ebulição da água. Então, galera, você tem que acertar a quantidade dissolvida de água. Por quê? Como ele é uma dissolução exotérmica, conforme você vai aumentando a temperatura, ele vai baixando a solubilidade. Então, ó, com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. No caso, né? Correto? Não. Nesse caso, ele está falando quanto maior a temperatura, mais solúvel fica. Errado. Errado. É o inverso. Então, essa aqui essa aqui, ela é verdadeira, né? Eu que estou viajando aqui. Vai formar uma mistura homogênea quanto maior for a temperatura em relação à da água. Viajei pra caralho aqui. Correto. Agora, pega essa aqui, mano. Peraí. 4. Ups. Eu falei certo, escrevi errado. Quer dizer, eu falei errado, escrevi certo. Essa aqui, desculpa aí, ela é falsa. Por quê? Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Ele está querendo deixar a mistura homogênea com maior temperatura de ebulição da água. A temperatura de ebulição da água é 100. Viajei aqui, peço desculpa. Viajei pra caralho, tá? Viajei violentamente aí. Peço perdão. Tem mais 2 ainda para falar. Ê, burrão. Foi mal, né? Peço perdão pelo vacilo aí. Aqui, vamos lá. Dissolvemos completamente 1 mol de cada um dos sais mencionados no gráfico em 5 amostras de água de mesmo volume
de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam 5 soluções com igual pressão máxima de vapor. Vamos ver o seguinte, se você colocar a mesma quantidade, você tem que pensar assim, ó, vamos ir de cima para baixo. Na, NO3, na forma aquosa, libero Na+, mais NO3 menos. 2 cargas. K, NO3, forma aquosa, K+, NO3 menos. Próximo, KCl. Todo mundo está liberando uma carga. Opa, viajei. Não é Na+. Outra é borracha. Eu quero borracha. Borracha. Não é Na+, é K+. Então você está vendo que todo mundo está liberando somente 2 cargas. Então poderia falar que o efeito coligativo para elas seriam o mesmo? Basicamente sim. Mas aí se você está descendo aqui, você chega no último, olha o bonitão aqui, ó. Sulfato de sério é Ce2SO4 3. Então ele vai liberar 2 de sério, que é o 3+, mais o 3SO4 2-. Então, esse bonitão aqui, que é, o último sulfato de sério, ele libera total de 5 cargas. Se liberasse só uma, ok, todas têm as mesmas propriedades coligativas. Então eu não posso afirmar isso aqui está errado, né? Pela quantidade de partículas em solução. E o último, uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, a 50 graus Celsius deve apresentar concentração aproximadamente de 8 mol por litro. Vamos ver aqui o seguinte, KNO3, 50 graus Celsius, venho aqui, cadê? Aqui, bom, bateu aqui, deu 80 gramas. Então você vai fazer o seguinte, 80 gramas é o KNO3, tá certo? KNO3, 80 gramas do KNO3. Isso aqui tá para 100 ml de água. Só que aí você quer para mol por litro. Então você vai jogar para 1000 ml. Isso aqui vai dar 800 gramas por litro. O que vai acontecer agora? Você vai pegar a quantidade e transformar para mol. Tá? Então vamos transformar para mol. Vamos transformar para mol aqui. Então vai ficar 1 mol do KNO3, que é o nitrato de potássio, tem ali 85 gramas. Só que você quer pegar para 800 gramas. E 800 vai dar aproximadamente quanto aí? 800 dividido por 85 vai dar 9,4 mol por litro. Então, isso aqui está errada. Se ela está errada, a sigma a gente estava errada, sobrou quem ali? 1, 3 e 4, que é a resposta correta. Você viu? Nada complexo, bem de boa, bem sussa ali para resolver essas questões da SpaceX. Vou ficando por aqui. Salve, salve, meu querido, salve, salve. Minha querida, seja muito bem-vinda a essa aula de Química aqui, onde nós iremos resolver os exercícios da SpaceX da prova de 2022. Então, galera, vamos lá, porque assim, tem conta, né? Tem umas partes que são bem assim trabalhosas da gente ver ali, então vamos sem muita enrolação, vamos para a prova lá. Então, olha lá na sua tela que fala o seguinte. Um experimento bastante utilizado por professores e alunos nas aulas de eletroquímica consiste em realizar uma eletrólise, espera aí que tem algumas coisas importantes aqui, né? Eletrólise da solução aquosa, saliendo de uma pequena quantidade de azul de bromotimol. Ó, eletrólise de uma solução aquosa. Isso aí vai ser importante. O azul de bromotimol atua como indicador ácido base da solução, conferindo a ela
coloração amarela em meio ácido, verde em meio neutro e azul em meio básico. Alcalino, né? Considera a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio. Já coloquem que é o sulfato de sódio. Contendo azul de bromotimol em concentração suficiente para a visualização das 3 cores citadas. Em uma cuba eletrolítica adequada e equipada com eletrodos metálicos inertes. É importante isso aqui, né? Porque não pode ter reação. Dica alternativa que apresenta correta e, respectivamente, a coloração que serão observadas nas soluções antes da eletrólise, durante a eletrólise ao redor do ânodo e do cátodo. Ânodo é o polo positivo, na eletrólise cátodo é o polo negativo. Então, peraí. Parece que é gigante, é muita informação, mas não é, é tudo cegado. Deixa eu colocar aqui na tela para você o seguinte. A eletrólise aquosa, ela é do sulfato de sódio, que ele tem essa fórmula química aqui. Então, vou escrever a equação dele para ficar mais fácil você analisar melhor o que vai acontecer. Como é uma eletrólise que a gente vai começar, vou apagar tudo ali para ficar mais fácil e vou escrever aqui embaixo. Então, lembra, ele quer a pergunta no meio neutro, qual que vai ser a cor no meio neutro. Lembra que a cor do neutro é verde. Meio ácido eu anotei aqui para eu não me perder também. Amarelo. Em meio básico, azul. E aí o que ele perguntou? Respectivamente, meio neutro. Opa! Ficou nervosão aqui, louco para participar aqui. Nossa, que vida louca essa parte do slide aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Agora sim, lembrando que ele quer respectivamente antes da reação, aí depois, voltando aqui no ânodo e no cátodo. A gente vê conforme vai passando aqui. Então, vamos o que vai acontecer. Galera, se liga. Reação de eletrólise, Na2... SO4 vai passar aqui na água, vai liberar 2Na+, mais SO4, 2-. Como a eletrólise da água, a água também sofre um processo eletrolítico, liberando H+, mais OH- para o meio. Deixa essa parte quietinha aqui, deixa eu só fazer um paralelo antes aqui. Como é uma reação que ocorre antes da eletrólise, né, ele quer saber o que está acontecendo antes da eletrólise, o esquema vai ser o seguinte. Esse cara aqui, vou colocar aqui, ó, o Na2SO4, ele é derivado de um ácido forte e de uma base forte. Então, ele libera para o meio Na+, né? Então, ele veio aqui do Na+, junto com o OH-, é uma base forte. E aqui ele veio originado também do ácido sulfúrico. Então, o que está acontecendo? Antes da eletrólise, isso aqui é um sal. O sal automaticamente já assume o pH neutro. Então, se ele assume o pH neutro, a primeira cor que você tem ali vai ser o verde. Se é o verde, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Cortar aqui e cortar aqui. Ainda me sobram 3 possibilidades de resposta. Então, o que vai acontecer? Lembra aqui, ó. Deixa eu só voltar um negócio aqui que me perdi no ânodo. O ânodo é o polo positivo e polo negativo. O que vai acontecer? Quem vai ser atraído para o polo positivo? A carga, né, negativa. E quem que é a carga negativa que tem a preferência? Quem tem a preferência aqui, deixa eu colocar outra cor de caneta, quem tem a preferência aqui é o OH-. Então vai ficar OH- nessa reação. Galera, como ele não está pedindo reação, só está pedindo para você analisar isso aqui, a gente vai ver com detalhes, né? No polo negativo, quem tem a preferência é o H+. Então aqui. Galera, é o seguinte, e aí, ó, no polo positivo, que é o seu, deixa eu colocar de outra cor, né? Que é o seu, o cátodo, o ânodo, que é o polo positivo, que vai atrair o ânion, ele assume a cor, né? Como meio básico, ele vai assumir a cor azul.
enquanto aqui o meio ácido vai assumir a cor amarela. Então ficou verde, azul e amarela. Então verde, azul e amarela. O gabarito teria que ser a letra B, porém o gabarito da SpaceX oficial está dando como letra A, uma coisa que eu discordo porque ele pediu respectivamente. Então tem uma cagadinha nessa questão, mas é só para explicar o porquê que isso aconteceu. Até o momento não, mas para consultar a prova não tinha recurso, então o gabarito para mim ele está errado, equivocado, seria a letra B a resposta correta, beleza? E não a A, como diz o gabarito da SpaceX. Mas é isso. Então você viu como é que é o esquema, é fácil de resolver. A gente vai para a próxima questãozinha de orgânica, que está aqui. Vou colocar na tela cheia. Alexander Wilson foi um químico inglês que viveu entre os anos de 1824 a 1904. Williamson desenvolveu a rota reacional da síntese de éteres a partir de álcoois, cujo mecanismo é o seguinte. Então você tem um mecanismo aqui, primeira e segunda etapa, e aí o que ele fala? Considere que R e R' representam radicais hidrocarbonetos e X representa um halogênio. De acordo com a rota operacional, indique qual alternativa contém a forma do éter produzido a partir dos reagentes fenilmetanol e 2-bromopentano. Então, peraí, vamos analisar o seguinte aqui, vamos desenhar os mecanismos ali que ele fala. O primeiro que ele está falando é o fenilmetanol. Fenilmetanol, então deixa eu escrever aqui, ó. Fenilmetanol. Fenilmetanol ele tem essa estrutura aqui, ó. Um anel aromático, um radical CH2, OH. E cadê o dele? Fala, deixa eu voltar aqui para ver qual que é. Foi demais. 2-bromo, 2-metilpropano. Então, 2-bromo, 2-metilpropano. Prop, 3 carbonos, 2-bromo está aqui. Então, a estrutura vai ser desse cara aqui. Beleza. Montamos a estrutura, olha o que vai acontecer. Se você voltar no enunciado, ele te dá algumas informações aqui. É só você repetir a informação conforme ele está te dando ali. Para ficar bem mais fácil, olha só. O fenilmetanol, eu vou chamar ele assim, para ficar mais fácil. Beleza? Tá ali. Para eu poder montar o meio racional para você entender e ficar mais claro para você. Então, voltamos aqui. Deixa eu colocar na tela cheia. Vamos colocar aqui o fenilmetanol. Então, fenilmetanol é um álcool. O que vai acontecer? Ora, a partir do momento que ele reage com o bromo etano, só volta aqui, ó. Ele vai perder o hidrogênio dele. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar isso aqui, ó. CH2O-. E aí, o radical, nesse caso aqui, ó, ele vai entrar em contato com o R'(X). Então, o bromo, ele vai sair desse radical. Então, aqui, ó. Opa, voltei demais. O bromo, que ele tá aqui, ó. CH3, C, bromo, CH3, C. Não foi? Peraí que tá de sacanagem. Opa! Cliquei onde não podia clicar. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Foi alucinado aqui, né? Cliquei onde não era para clicar. Então aqui, peraí. Então aqui vai ser o metil. Então o que acontece? O bromo sai, então deixa eu colocar a tela cheia. Vai ficar C, aquele valência livre, CH3, CH3, CH3. A hora que eu junto um no outro, olha o que vai acontecer. Pega esse cara aqui, CH2, aí o carbono liga aqui, CH3, CH3 e o CH3.
aonde você tem esse cara aparecendo aqui, ó. Olha o bonitão aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor da caneta para ficar um pouco mais fácil para você entender. Então esse cara é o fenilmetanol e aqui, ó, CH3, 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 portanto, é a letra D. Era só seguir o que o exercício pedia, galera, não tinha nada demais ali. E aí, vamos para uma questão que envolve termo, tem cálculo estequiométrico, tem de tudo aqui, tá, galera? Tem de tudo. Então vamos lá. Tela cheia para você. Em relação à equação não balanceada a seguir, que representa o processo de obtenção do ferro a partir do óxido de ferro 3, no minério hematita, são feitas as seguintes afirmações. Primeira coisa, então, antes da gente ler as afirmações, vamos balancear a equação, porque vai precisar. Então, 2 ferros aqui, eu tenho que ter 2 ferros. Tenho 3 oxigênios, automaticamente tenho 3 carbonos, fico com 3 carbonos. Proporção de 1 para 3 para 2 para 3. Então, vamos fazer conta agora. A partir de 25 mol do óxido de ferro 3 e 960 gramas de carbono, pode ser obtidos 4,5 moléculas de monóxido de carbono, considerando 100% de rendimento da reação. Galera, é o seguinte, isso aqui está com cara de reagente limitante e reagente em excesso. Vou fazer o seguinte, vou transformar para mol 960 para ficar mais fácil. Então, bem aqui, ó, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. Quanto pesa aqui, então? 960 gramas. Essa quantidade vai te dar ali 80 mols. Então, a partir desses 80 mols, vai ficar muito mais fácil para eu calcular. Como que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, é a partir do óxido de ferro 3 e do carbono. Então, aqui, ó, na reação, eu tenho... Deixa eu só inverter aqui, deixa eu apagar e começar um pouquinho mais para trás, para ficar melhor e mais espaçado para você ver. Então, eu tenho 1 mol de Fe2O3 da minha reação, está para 3 mols de carbono. Só um detalhezinho. Guarda essa informação aqui, ó. 80 mols de carbono. Aí eu vou querer colocar aqui, ó, 25 mols de Fe2O3. Quanto tem aqui? X. Esse meu X vai dar 75 mols de carbono. Qual que é a sacada aqui? Se eu colocar para reagir bem aqui, ó, se eu colocar para reagir 25 mols de Fe2O3, eu preciso de 75 de carbono. Aí eu tenho 75, mas meu querido, você tem aqui, ó, 80. Então, o meu carbono é meu reagente em excesso. Eu não vou usar ele para o cálculo, eu vou usar quem? O Fe2O3. Então, vamos fazer a conta ali. Como agora vai ser a proporção para o monóxido de carbono, continua sendo 1 para 3. Só vai mudar a forma. Então, o mol de Fe2O3 está para 3 mols de CO. Só que aqui, o esquema está pedindo para molécula. Então, vamos trocar a cor aqui. Como eu vou usar mol aqui para o ferro, 1 mol de Fe2O3. Cada mol vale 6 vezes 10, 23. Então, 3 vezes 6 vai dar 18 vezes 10 a 23 moléculas. Só que lembra, você está reagindo 25 mols. Então, quanto vai ser a resposta? Na hora que você faz a conta, vai dar um total de 450 vezes 10 elevado a 23. Só que naquela fita, né? Eita, nossa, tá louco aqui querendo sair já. Pô, foi muito aqui, né? Peço perdão. Voltamos aqui. Jogando a minha vírgula para esquerda, vai ficar 4,5. Elevo o expoente vezes 10 elevado a 25, considerando 100% de rendimento. Então, a nossa primeira questão, ela é verdadeira. Verdadeira primeira questão. Vamos para a próxima, que ele fala o seguinte. Essa aqui é tranquila, tá? Então, ali. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de ferro, lembra que o ferro é
metal e um átomo de oxigênio, que é classificado como um A-metal, ocorre através de uma ligação covalente polar, pelo amor, né? A reação que ocorre aqui é iônica. Então, essa aqui você não marca. Por enquanto, só um. 2. A partir de 200 kg de ferro de hematita com 80% de pureza em relação ao óxido de ferro 3, a quantidade suficiente de carbono pode ser obtida a 67.200 litros de monóxido de carbono, considerando 100% de rendimento. Galera, se ele colocou pureza, pensa o seguinte, já tem que fazer isso aqui, ó. 200 quilos vezes 0,8, que é 80%. Ah, Luiz, eu não me sinto seguro. Posso fazer regra de 3 aqui? Pode. 200 gramas. 200 quilos é o 100%, 80% vai ser quanto, tá? Você que manda ali. Essa quantidade vai ser 160 gramas, não. 160 quilos. 160 quilos. Isso aqui é o que vai realmente reagir. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a proporção 1 mol de Fe2O3 para 3 mols de CO. Vou na tabela periódica, como ele falou de volume, né? Você tem que se atentar a isso. Então, vamos fazer as trocas necessárias aqui, que vai funcionar o seguinte. 1 mol de Fe2O3 pesa 160 gramas. Cada mol de gás na CNTP, ele falou lá no enunciado principal que vale 22,4. Então, trocando aqui, vai ficar 22,4 vezes 3. Já vou colocar o valor já multiplicado. Vai ficar... Opa, não quero isso aqui, eu quero a caneta. 67,2 litros. Só que você colocou para reagir 160 quilos, que é a mesma coisa que 160 vezes 10 a terceira grama. Então, minha resposta vai ficar 67,2 vezes 10 a terceira litro, que é a mesma coisa que 67.200 litros. Então, a 3 também está certo. Por enquanto, galera, só a 1 e a 3 como correta. Vamos para a próxima questãozinha ali para ver o que está certo e está errado. Pô, que fácil. Monóxido de carbono apresenta geometria linear classificado como óxido anfótero. Galera, monóxido de carbono, CO. Possui geometria linear? Sim, por causa dessa ligação aqui, uma dupla e uma dativa. Então, correto. Porém, aqui, ó, o óxido, ele é neutro. É um óxido neutro. 4, está errada. 5, né? E último. A obtenção de 130 mols de ferro a partir de 100 mol do óxido de ferro 2, quantidade suficiente de carbono, representaria um rendimento da reação de 65%. Olha só o que você vai fazer. Ele está falando do Fe2O3, proporção estequiométrica, para 2 mols de ferro, proporção estequiométrica também. Só que, ó, olha como é que se faz a conta. Reage, você quer saber aqui, ó, a partir de 100 mols do óxido de ferro. Você espera que forme 200 mols. Então, esse 200 é o meu esperado. Então, ele vai ser o meu 100%. 200 mols é o meu 100%. Só que 130, que é o que foi formado mesmo, vai dar quanto aqui? X. A hora que você faz esse cálculo, você chega em 65%. Então, temos a 1, 3 e 5 como correto. Então, opa, já tá louco aqui, né? Já foi aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui para cima. Vamos lá, aqui. Voltei aqui, agora sim. 1, 3 e 5, letra B, é o nosso gabarito correto. Vamos para a próxima lá, tranquilo também. Eu queria essa tela aqui, né? Na verdade, a cheia. As recentes tensões militares no leste europeu reacenderam a preocupação mundial sobre o local sensível, a usina nuclear de Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, decorrente de falhas estruturais e humanas, um dos reatores da usina explodiu, expondo parte de seu material radioativo. Um dos isótopos radioativos presentes na usina no momento do acidente era o Césio-137,
cuja meia-vida é aproximadamente 30 anos. Ó, cuja meia-vida é aproximadamente 30 anos. Ou seja, o tempo que ele vai levar para se desintegrar metade da sua amostra radioativa é 30 anos. Vamos lá para a pergunta. O percentual do césio 137 que permanece na usina no dia 26 de abril de 2022 em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando qualquer perda de material não relacionado, decaimento radioativo aproximadamente 43 anos. Galera, é o seguinte, pensa só, o acidente foi em 86. Volta aqui. Em 2022, você tem quantos anos? Você já teve passado 36 anos. O que vai acontecer? A amostra já caiu mais que 50%. Então, peraí, o valor da amostra radioativa ela vai ser menor que 50%. Mas você vê que não passou tanto tempo. Então, posso falar que é aproximadamente 43? Posso, porque daqui mais 30 anos, mais 30 não, né? Já arredondando 24 anos, vai ter metade, então vai ser 25%. Então, essa aqui, eu posso considerá-la como certa? Pode, mas vamos ver as outras afirmativas para garantir. Beleza, então a 1, basicamente certo. Vamos para 2. Opa, agora foi, acho que foi até demais. 2, cadê? Foi até demais. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, aqui na 2. O decaimento do átomo de césio, formando o átomo de bário, 137,56, evidencia uma emissão de partícula alfa, galera, 55. 137, para ele ter virado o 56 e a massa ficar a mesma, só pode ter sido uma partícula beta. Isso aqui está errado. Quando a partícula beta é emitida, o número atômico aumenta, ou seja, basicamente ela te respondeu, né? De baixo te responde de cima. Aumenta em uma unidade, pois surge um novo próton em decomposição de um nêutron presente no núcleo, porém o número de massa letra A não se altera, né? Então, você sabe que é menos 1 e beta, você vê que não se altera, então a 3 está correta aí, 3 corretíssima, né? 4. A radiação gama emitida por um átomo de césio permanece no organismo humano por um período de meia-vida semelhante ao radioisótopo. Galera, não, porque aí é o seguinte, a gama é onda eletromagnética. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, quando ele fala gama, a gama é onda, ela tem um poder de penetração muito alto, ela não tem, no caso, tempo de meia-vida semelhante. Não, ela bate, ela já atravessa uma vez. Então, essa aqui, ela está errada. Então, só temos, né, vamos ver quais as respostas possíveis. A 3 eu tenho certeza que está certo. Né, se eu for por eliminatória, a minha letra B é a correta. É bem de boa, né, bem sossegada essa parte ali. Vamos lá para a próxima questão, que fala o seguinte, que é só tamanho, tá? Eu queria isso aqui. Aí, vamos lá. Na elaboração de representações científicas muito importantes para organizar a observação e conclusão resultantes do trabalho de pesquisa dos cientistas. Na química, um dos mais emblemáticos exemplos dessa prática são os modelos atômicos. Cada um reúne contribuição de diversos estudiosos, apesar de geralmente ser atribuído apenas um deles. Nas alternativas abaixo, são apresentados alguns modelos atômicos por meio da referência nominal aos seus respectivos elaboradores e os nomes de alguns cientistas cujo trabalho, citado entre parênteses, contribuíram para a elaboração de alguns desses modelos. Podemos afirmar que a relação entre o modelo atômico e o estudioso cujo trabalho contribuiu para a construção do respectivo modelo está corretamente representado na alternativa qual. Vamos lá. Ó, letra A, Dalton. Beleza, Dalton, modelo da bola de bilhar, né? E Planck, comprovação da existência de rádio catódica. Nada a ver, não tem raio catódico aqui não. Então a letra A foi embora. Letra B, modelo de Thomson e Becquerel observando o fenômeno da radioatividade. Becquerel um pouco mais para frente de Thomson, né? Aqui você pode classificar sendo Rutherford. Errado aqui então, né? Modelo de Rutherford, Heisenberg, princípio da incerteza. Não. O princípio da incerteza em outra fita, é modelo mais para, no caso, né, entre Rutherford e Bohr. Próximo, modelo de Bohr e Planck propôs o conceito da quantização de energia. Perfeito, porque daí Planck fala que os elementos, os elétrons,
eles saltam de camadas em camadas, e foi o que o Bohr disse ali. Fácil, bem tranquilo, essa de modelo atômico. E aí, vamos para a próxima. Essa próxima é um pouco casca-grossa, tá? Ela só tem tamanho, mas a hora que você vai analisando, você começa a ler, olha o tamanho disso aqui, mas você fala, é gigante. Não, mas ela é de boa. Vamos lá. Considera as seguintes descrições do composto orgânico A. Apresenta 5 átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificado como aberta, ramificada e insaturada. A estrutura da cadeia carbônica apresenta um átomo de carbono com hibridização sp, apenas 2 com hibridização sp2 e os demais com hibridização sp3. O composto, um alcadieno de massa molar 68. Então, peraí, vamos tentar montar esse alcadieno conforme o exercício, a afirmação 2. Só um carbono possui hibridização sp. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter duas duplas. Então, aqui, ó, esse cara tem duas duplas ali. Aí, 2 carbonos apresentam hibridização sp2. Vou colocar esses dois aqui, ó. E o restante é sp3. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui cabe mais uma ligação, posso colocar um sp3. Aqui cabe mais uma ligação, posso colocar um sp3 que só tem simples. Só que, ó, lembra que eu tenho que colocar aqui, ó, tá faltando uma ligação, porque a cadeia, ela é ramificada. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Pode ser ele. Não, eu coloquei um carbono a mais. Coloquei um carboninho a mais aqui, não pode ser. Então, peraí. Cadê? Então, aqui, 2 carbonos sp2, está tudo certo, completando com os hidrogênios, né? Aqui vai ficar H e H. Beleza, então, a forma, se eu vou só conferir se dá 68. Eu tenho 5 carbonos, então 12 vezes 5, 60. Tenho um total de 8 hidrogênios, 8 vezes 1, 8 somando os 2 dá 68, então bate, e esse é meu hidrocarboneto que está aqui. Agora vamos ver o resto, o que vai acontecer. Ó, se liga. Considerando as características descritas no composto A, a nomenclatura regulada pela União Internacional de Química Pura Aplicada é o 3-metil-but-1,2-dieno. Vamos montar aquela estrutura de novo. CH2, dupla C, CH3, CH3. Vamos contar? Vamos ver se vai bater as características aqui. Então, a dupla, obrigatoriamente, tem que estar no carbono principal. Então, vai ficar 1 na cadeia principal, 2, 3, 4. Contando a forma inversa. Isso aqui, menor numeração, vai ser o 2 e o 3. No caso, 1 e 2, 3. Então, 2, esse é o 3-metil-but-1. Essa aqui está correta. Vamos para a próxima. A próxima ele fala o seguinte. O volume liberado nas condições normais de temperatura e pressão a partir de 20,4 gramas do composto A é de 6,72 de CO2, né, considerando a combustão completa. Sabendo que esse composto aqui, a hora que você vê a fórmula dele, ó, é C5H8, ele vai ficar mais fácil a gente responder as perguntas. Então vamos lá. Combustão completa. C5H8 mais O2 formando CO2 mais água. Balanceando aqui vai ser 5, 4, 10, 14. Aqui vai ser 7. Então vamos lá. Proporção aqui que eu tenho de 1 mol de C5H8 para 5 mols de CO2. Como ele falou, eu vou ter que achar a massa desse composto. A massa eu sei que ela é 68 gramas, porque eu já calculei. Volume molar é 22,4, multiplicado por 5 dá 112 litros. 20,4 gramas. Quanto de X? Já te antecipei a conta aqui. Vai dar 33,6, considerando o rendimento de 100%. Então, isso aqui, a 2, ela está errada. Só um certo por enquanto.
Composto A é completamente solúvel na água. Véi, se é um hidrocarboneto C5H8, não, completamente solúvel não, ela é insolúvel, né? Então a 3C não marca. 3C não marca. 4. Essa entalpia de combustão vai te dar um trabalho, mas eu já vou deixar a fórmula aberta para ficar mais fácil e mostrar os cálculos necessários. Já que você tem a tabela ali, já era. A equação fica dessa forma. Então você tem hidrogênio ligado a carbono, hidrogênio, aí você tem uma dupla, aí você tem outra dupla aqui, CH3 com mais 3 hidrogênios, esse cara aqui com mais 3 hidrogênios. Então deixa eu só colocar aqui. Aí o que vai acontecer? Mais 7O dupla O, formando 5 ligações OC dupla C, mais 4 ligações O simples OH. Cara, isso aqui não é difícil, ele só é trabalhoso. Então o que a gente vai fazer? Se a 4 tiver certo, tem mais a 5 ainda, tem mais a 5 ainda, e aí se a 4 tiver certa, possivelmente já matamos a questão. E olha como é que vai ficar. Já vou dar as contas para você. Você tem que ver quantas ligações carbono-hidrogênio tem, quantas ligações carbono-dupla-carbono. Então vou colocar para você aqui, ó. Carbono simples hidrogênio, você tem, cada uma vale 413 vezes 8. Você tem carbono com dupla, você tem duas, então é 614 vezes 2. Carbono simples carbono, você tem um total de 2, então 348, que é o valor dela, vezes 2. Esses valores aqui darão 3.304, 1.228, 696. Tudo isso aqui vai dar 5.228. Mais 7 ligações, 7 vezes O dupla O, que vai dar 495. Isso aqui vai dar 3.465. Então, aqui embaixo, 3.465. Somando os dois reagentes, você tem um total de 8.693 para os produtos. Produto. Cada ligação C dupla O vale 799, só que você tem duas ali. Então já vai dobrar ali. Então total 799 vezes 10, que dá 7.990. Aqui, ó, lembra, você tem cada ligação OH. Então, ó, cada OH vale 463. Ali você tem um total de 8 agora, que vai dar 3.704. Somando todo mundo, nós temos aqui um total de 11.694. Olha o que você vai fazer. Deixa eu só trocar a cor da caneta para não ficar aquela coisa muito lazarenta. Opa, peraí, fugiu aqui. Agora sim, peraí. Para não fugir aqui, porque, meu, ficou gigantesco aqui. Aí, peraí. Voltamos aqui. Deixa eu só colocar a outra corzinha. Então, volta aqui. O reagente, ele vale mais 8.693. O produto vale menos 11.694, porque o ΔH, lembra que absorve para um P, libera para formar, então esse ΔH vai dar 3.001 kJ, né? Então combustão é negativa, já libera, essa tá certa. E a última questãozinha que ele fala composto 5, vamos lá. O composto 5 apresenta somente em sua estrutura um carbono secundário. Então peraí, vamos desenhar aquela estrutura de novo. Está aqui, do composto A. Vamos classificar, para fechar aqui, ó. Esse cara, carbono primário, carbono secundário, terciário, primário e primário. Somente um carbono secundário, sim, somente um carbono secundário. Essa aqui está certa, então a 5 está certa, né? A 5 está certa, qual mais que estava certa? Eu não lembro. A 4 está correta também. E a 3, não, é a 1. 1, 4 e
5, 1, 4 e 5, né? Letra C é a nossa resposta correta. Você viu, não é nada complexo, mas né, gerou um certo trabalho, essa aqui, principalmente essa aqui ao lado, que convenhamos, é um pouquinho trabalhoso. Beleza? Galera, prazer tê-los vocês aqui comigo. Vou ficando por aqui.